como um todo, nós, Brasil, é uma aliança de centro-direita. São conservadores nos costumes, liberais na economia, se juntaram ali em oposição depois de 30 anos de hegemonia social-democrata. É simples como isso. Não tem nada... uma ameaça à democracia. Isso é brincadeira, de mau gosto. Levar essa mensagem lá para fora do Brasil, um negócio horroroso. Não tem nada disso acontecendo no Brasil. Não tem nada disso acontecendo no Brasil. Você é do tamanho do seu adversário. Tinha um adversário que era muito populista, desinteressado, muito interessado em negócios no andar de cima, um assistencialismo no andar de baixo, que deu bastante popularidade, legítimo, tudo bem, foi eleito, não tem problema nenhum, faz o que tem que ser feito. Agora, atropelou a lei de responsabilidade fiscal, caiu, impeachment. E aí o Banco Central, uma instituição funcionou, e a outra instituição funcionou também. E as instituições estão se aperfeiçoando. Então, a beleza da história brasileira, inclusive nos últimos 30 anos, o que foi? Começou a redemocratização. Como os economistas de esquerda não estavam, de centro-esquerda, não estavam preparados para o desafio dessa transição, não compreenderam corretamente, usaram controle de preços, usaram uma opção de coisa que não funcionou. Na verdade, congelaram sintomas. Congelaram o preço primeiro, depois congelaram ativo financeiro. Isso tudo uma turma que tinha boa estipe acadêmica, viu? Defendendo que não, porque a quase-moeda, precisamos congelar a quase-moeda, quebrar a inércia de preço. O discurso era todo arrumadinho, baseado na física, inercial, tinha todo um discurso arrumadinho para não meter a mão na massa. A mão na massa vão mexer nos privilégios. Se você quer estender o cobertor para a área social, vai cortar subsídio, vai cortar... Não pode fazer essa aliança entre conservadores oportunistas e uma centro-esquerda despreparada. Então nós fomos para a hiperinflação mesmo. Foi o preço a ser pago por esses equívocos iniciais. Depois disso, todo mundo fez seu curso, né? Todo mundo, cada um teve tempo para experimentar bastante. Experimentou, errou, vai, volta, vem de novo, tenta outra vez. Eventualmente dá certo, né? Você repetir a mesma experiência de forma diferente até dar certo, um dia deu. Um dia começou a dar certo, numa dimensão. Mas as outras soltas ainda. Nunca houve um combate frontal baseado na mudança de regime fiscal. Foi sempre a lei de responsabilidade fiscal, veio no segundo mandato do Fernando Henrique, depois que o negócio já estava pegando fogo. E com o FMI fazendo twist of arms. Já foi assim. E porque o câmbio estava solto e o juro na lua. Eu sei porque eu estava do outro lado da cerca, me beneficiando do juro na lua, uma transferência brutal de renda para rentista. Errado, de novo, por falta da dimensão fiscal. Então, hoje, estamos todos os economistas mais ou menos na mesma direção. Todo mundo concorda que o regime fiscal é importante, que a reforma da Previdência tem que ser feita em todos os níveis. Os prefeitos, os governadores sabem que estão quase quebrados. Recebi uma enorme ajuda do meu amigo Raul para penetrar nessa dimensão da reforma. Temos nossas discordâncias, um ponto ou outro também, que eu acho que quem já ganhou um salário bom a vida toda, manteve estabilidade no emprego a vida toda, tem uma previdência muito generosa a vida toda. Aí na hora que começa o fogo, ainda quer pegar as estatais e sair correndo e dizer que são deles, botar nos fundos estatais? Não, senhor. Se o governador de Minas pegar as estatais e botar no fundo do patrimônio dos... São quantos eleitores em Minas? 10 milhões? Não, eleitores não, população. 20 milhões. Tem 20 milhões de mineiros. Aí você pega, e funcionário público lá? 600 mil. Aí você pega as estatais, todas as estatais, e dá para esses 600 mil. 3% da população. Eu só estou entre os 97 milhões, falei isso com o Raul no primeiro dia que tratei com ele. Falei, olha, total apoio aos estados. Vamos estender a reforma da Previdência a estados e municípios, mas pegar as estatais, 3% da população, e sair correndo, eu denuncio como crime. Estão roubando os mineiros. Pegaram as estatais e fugiram. Já ganharam salário. Na hora que toca fogo na Previdência, vai tocar fogo em todo mundo junto. Todo mundo é brasileiro, dá a mão e fica. Tem esse negócio. Toda vez que quebra algum fundo de uma estatal, inclusive de fundo de pensão, por isso que a turma capricha e quebra toda hora, a empresa vai lá, geralmente um monopólio, vai lá e capitaliza o fundo de novo. Ah, não, mas nós também botamos o nosso. Tudo bem, mas por que em vez de ficar botando de vocês e o nosso, da população brasileira, por que vocês não vigiam o uso desse negócio?
Vocês são funcionários públicos, vocês são responsáveis pela administração dos recursos públicos. Você não pode deixar tocar fogo porque tem uma garantia da União, porque tem isso, tem aquilo. Não. Toma conta desse negócio, assuma a responsabilidade, dá um passo à frente. Mas aí o governo demite a gente. Opa, vai para a mídia, denuncia. Tá? Então vivemos numa sociedade livre, isso vai ser um escândalo. Isso vai ser um escândalo. Então nós temos que assumir nossa cidadania também. Bom, então eu acredito que estamos num processo virtuoso, os poderes são independentes. O primeiro foi o Legislativo, que declarou sua independência, fez um impeachment à direita, um impeachment à esquerda. O Executivo sentiu essa independência, se tentou comprar influência, despertou o Judiciário, que prendeu os dois. Prendeu quem comprou e quem vendeu. Isso eu vou dizer que é ruim? Tem uma crise terrível, o Brasil está numa crise terrível, o PIB só cresce 1,5%, nós estamos nos aperfeiçoando, demos uma parada para conserto. Estamos aperfeiçoando nossas instituições. E o que aconteceu? Simples. Teve 20 anos de, entre aspas, direita. Esses símbolos são de 2 séculos atrás. Mas as pessoas ainda querem usar, ainda botam chapeuzinho, direita, esquerda. Então, infelizmente, eu estou vivendo esse negócio desde que eu cheguei aqui. A PUC é centro-esquerda, a GV é centro-direita, não sei o que. E ninguém resolve o negócio. E todo mundo pega uma beiradinha. Eu até brinquei, a GV também aprendeu o negócio de curso executivo, meteu o cacete, ganha um dinheirão, virou imobiliária. Agora comprou metade de Botafogo já. Continua comprando. Tá? Com isenção de recursos. E treina filhos da classe média alta. Não tem favelado lá, não. Tem o garoto que estudou numa escola pública boa, ou numa escola privada boa, depois entra lá, vai para o exterior, faz curso, doutorado, volta. Aquilo ali é um pedaço do Estado que a classe média, nós mesmos, soubemos também nos apropriar e seguir naquele caminho ali. Então o Brasil está sem mobilidade social, filho de jornalista é jornalista, filho de economista é economista, porque ou entra para aquela estradinha estreita que a gente conhece, ou não há perspectiva. Isso é muito ruim, é um país que não cresce. O país que nós recebemos dos nossos pais foi melhor do que o país que nós estamos passando para os nossos filhos. Os nossos pais, meu pai não tinha ensino superior. E criou 3 filhos, comprou casa de praia. O país crescia 7,5% ao ano. Então, nós estamos fazendo um mau trabalho. E nós temos que ter isso em mente quando vamos trabalhar. Nós temos que melhorar a coisa. Independente de ser esquerda ou direita. Eu aprendo quando vou lá e vejo, BCP não, BCP é o Nordeste, o pobrezinho. Eu falo, esse aí talvez caia. É a função, é a parte do jogo. Né? Por outro lado, não, porque não, chega lá em Brasília, os caras estão gastando, dizem que até quase 100 milhões para os corporativistas, para não deixar a reforma passar. E aí nós temos alguns heróis aí, como o Rolim, como o Bianco, como caras que estão sentando lá e cortando na própria carne, falando, não, isso aqui, nós vamos ter que mudar isso aqui, mexer aqui. Eu agradeço profundamente, e esses são os brasileiros de verdade. O resto está querendo usar o Estado para tirar um pedaço. Então eu estou muito otimista com o processo, com a dinâmica de uma sociedade aberta. O Brasil era um país que crescia durante 30, 40 anos, cresceu 7,3%, 7,4% ao ano, cresceu mais do que o Japão, começou a descer, no final do governo militar já está crescendo 5% ao ano, os civis se perderam no início, levamos para 2 hiperinflações, caindo para 2,6% ao ano, 10 anos, durante os anos 80%. E atualmente, nos últimos 8 anos, crescemos 0,6%. Então, não é um negócio, não é um ligar a chave e sai voando, não existe isso. Nós fizemos muita bobagem, nós descemos, acabou o crescimento econômico brasileiro. Então, houve uma eleição agora, veio a centro-direita. Aí você precisa das 2 pernas para caminhar. Você precisa das 2 pernas. Então, agora a centro-direita fala, tem que botar esse troço para crescer. Tem que segurar um pouco os gastos públicos, que cresceram sem cheque nenhum, porque os militares tinham uma filosofia também estatizante. Depois, entre os civis, continuam gastando e não corta lugar nenhum, explodiu. Hiperinflação, moratória externa, nós fomos até o inferno. Aí descobrimos que existe Banco Central. Aí nos livramos da hiperinflação, mas entramos no endividamento em bola de neve. Nos últimos 10 anos, a dívida foi de 1,8 tri para 5,3 tri. Então ninguém pode dormir tranquilo, não. Cada filho que nasce já nasce devendo. Esse 5,3 tri é a dívida explícita. Aí você bota a implícita, que é, por exemplo, a Previdência, você já está falando que qualquer menino que nasce já nasce condenado. Por falta de coragem nossa, contemporâneos. Nós não queremos fazer o sacrifício. Nós estamos jogando para os nossos filhos o desastre. Quando eles chegarem, não tem emprego, não tem crescimento, não tem nada,
E eles é que vão pagar a nossa conta. Isso é uma irresponsabilidade, é como eu vejo. Tá certo? Então eu só posso estar, por enquanto, otimista. Aí vocês falam, mas você está sozinho lá em Brasília. Quando cheguei lá, não, você está sozinho. Não estou sozinho, não. Tem um processo que eu sei que está a nosso favor. Os poderes são independentes. Quando alguém transgride, o outro poder vem impune. A imprensa se apaixonou pelo establishment. Ela também sofreu a ruptura, porque aí as redes sociais elegeram um cara que gastou menos de 3 milhões de reais. Tipo assim, ninguém manda no Brasil, hein? Está achando que é hora de televisão? Fica nessa aí. Não é isso, não. A população está madura. As pessoas estão maduras. Cada um tem que fazer o seu papel. Quem não fizer vai pagar seu preço. Porque está todo mundo de olho. Não tem, é uma sociedade aberta. Nós esperamos que funcione, que cada um faça o seu papel. Então eu estou otimista. E, ao contrário, quando cheguei lá, achando que, bom, a chance é baixa, é o contrário. Eu estou vendo que vem um, vem outro, vem mais um, está andando, o negócio está pegando velocidade, porque eu estou consciente do papel que eu tenho que exercer. Eu não estou fazendo coisa que eu penso, que eu acho que... Não, eu tenho que fazer coisa que tem que ser feita. E eu estou sentindo que todo mundo entende que tem que ser feito e todo mundo está apoiando. Então o apoio está aumentando. Está aumentando. Se eu cheguei lá achando que eu ia trombar numa parede, ao contrário, tá... Eu só não vou achar que as águas estão abrindo. Eu só não vou achar que é por minha causa, né? Igual os egípcios correndo atrás do... que daqui a pouco a água fecha. Eu sei que é um troço maior que está atrás. Eu não vou chegar lá e entrei aqui, a água abriu, estou atravessando, está ótimo. Não, eu sei que é esse processo maior que está por trás. Então a própria mídia já aderiu à agenda econômica, exatamente como em costumes é mais controverso, ela parou, mas na agenda econômica a convergência é total, está vindo todo mundo. Então o Congresso também já está vindo devagar. Os problemas de articulação política existem, é evidente, mas estão acontecendo, estão se desenvolvendo, só está levando mais tempo por isso, porque tem um problema, um choque natural, uma turma que está chegando nova com a bandeira, quer dizer, não se faz mais como se fazia política antigamente. Como é que é o jeito? Ninguém sabe, a gente só sabe o que está proibido. Esse é um bom modo de começar. Não pode fazer daquele jeito. Que jeito que vai ser? Vamos ver como é que vai ser. Então demora um pouquinho, mas é virtuoso também, está acontecendo.